Colossenses capítulo 3, versículo 16 diz assim: habite ricamente em vocês a palavra de Cristo, ensinem, aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria, cantem salmos, hinos, cânticos espirituais, com gratidão a Deus em seu coração. Amém? Pode sentar, que a palavra de Deus, ela entre no teu coração, ela firme ali raízes e traga muitos frutos mesmo. Meus amados, esse ano que Deus trouxe-nos a inspiração, um ano de decisão. Todo dia a gente está tomando decisão. Cada momento a gente toma decisão. Você acordou, você já toma decisão. Vou ficar mais um pouco na cama? Vou levantar agora? Vou trabalhar? Não, eu não vou trabalhar. Vou varrer a casa? Não, eu não vou varrer a casa. Você toma decisão o tempo todo. Agora tem decisões que elas são cruciais. E elas são para a vida toda. E esses muito prejuízo se toma na vida, por causa de decisões erradas, devido a decisões que são precipitadas, decisões que se tomam por falta de entendimento, por falta de sabedoria, e às vezes acaba sofrendo e fazendo a família sofrer por causa disso, por causa de decisões erradas. E nós precisamos, amados, orientações para tomar decisões corretas, para tomar as decisões certas, as decisões, meus amados, que elas são certas para a nossa vida e não vai frustrar. São decisões que tomaremos baseados na direção que Deus dá, através da sua palavra. Passarão os céus e a terra, a palavra do Senhor não vai passar. Seja todo homem mentiroso e Deus verdadeiro, sempre vamos errar, se nós formos na contramão da palavra de Deus. Mas se formos pela palavra de Deus, vai dar certo, porque quem garante é o Deus eterno, é o Deus todo-poderoso, que vê o ontem, vê o amanhã. E para isso, meus amados, nós precisamos entrar para a palavra, mergulhar na palavra, e buscar na palavra de Deus orientações para a nossa vida. Nós já começamos o ano desafiando toda a igreja a ler a Bíblia, de capa a capa, de Gênesis a Apocalipse. Eu digo errado você ouvir pregadores, muitos pregadores, e você ser conduzido por pregadores, e deixar a palavra de Deus de lado. Você corre risco. Você corre risco também de ser engambelado, enganado por seitas, por heresias, que vão direcionar você, inclusive pegando textos, pega um texto aqui, isola o outro de lá, separa o outro aqui, forma uma doutrina, empurra para você uma doutrina, e você acredita na doutrina, porque pegou base bíblica, mas pegou isolado, fora do contexto. Agora, se você lê toda a Bíblia, você, está errado. E digo mais, qualquer igreja que diga o seguinte: nós é que somos os certos, e todas as outras igrejas vão para o inferno, cai fora, cai fora. Um sinal de seita é aquela que se diz que ela é a única que vai levar a pessoa para o céu, é a única que tem a verdade. Meus amados, a palavra desta manhã é para nos desafiar a examinar as Escrituras, examinar a Bíblia e lermos mais a palavra de Deus, para podermos tomar as decisões certas. Agora há pouco tempo,
um pastor herege, muitos o têm por falso profeta. Ele disse uma besteira, que a Bíblia é um livro desatualizado, e que a Bíblia ela precisa ser reescrita, porque tem coisas erradas na Bíblia. Obviamente que quem conhece a palavra rejeitou esse falso ensinamento. E Dr. Billy Graham, grande homem de Deus, ele diz o seguinte, que a Bíblia Sagrada é mais atualizada do jornal que vai ser impresso amanhã. A Bíblia Sagrada é um livro mais atualizado do que o jornal que vai ser impresso no dia de amanhã. Então, meus amados, precisamos tomar as decisões certas. E as decisões certas e corretas, elas são trazidas, elas são orientadas pela palavra de Deus. Olhando para o texto agora que nós lemos, Colossenses capítulo 3, verso 16. Esta igreja de Colossenses, ela era conduzida por um obreiro chamado Epáfras. Narraram ao apóstolo Paulo a situação que a igreja estava vivendo e vivenciando. Não sabemos o que foi narrado, falado ao apóstolo Paulo a respeito da igreja de Colossos. Porém, a resposta a isto é a carta de Colossenses, para corrigir algumas coisas. E é dentro de um contexto assim que Paulo ele vai dizer o seguinte: habite ricamente em vocês, na igreja, a palavra de Cristo. Diz mais ainda, ensinem, discipulado, aconselhem-se, apriscos, uns aos outros, convivência, com sabedoria. O texto, meus amados, fala do nosso relacionamento com a palavra de Deus. Habite em vocês ricamente a palavra de Cristo. Todos aqui têm aparelho celular? Tem, né? No celular de você, tem os risquinhos que é a bateria. Quantos já tiveram com a bateria que estava lá embaixo, apareceu vermelhinho já, piscando vermelhinho, que a bateria está quase morrendo? Já aconteceu com você? É ruim, não é? Pergunto, como é que está o teu nível de relacionamento e intimidade com Deus? Como é que está a bateria desse relacionamento, dessa intimidade com Deus? Vamos lá agora para a palavra, e como é que está o nível de relacionamento com a palavra de Deus na tua vida, na nossa vida, na nossa caminhada com Deus? Meus amados, o texto quando diz habita ricamente em vocês, ricamente, não é pobremente, não é raquiticamente, não é fracamente, mas habite ricamente. O texto aqui não é um conselho não. Paulo não está dando conselho. O apóstolo Paulo também não está trazendo sugestões. Não é uma sugestão, nem é um aconselhamento, é uma determinação. É algo que é determinado, é uma ordem expressa, a qual devemos cumprir. Para quê? Para que a palavra de Deus habite ricamente em nós. Não é apenas habitar, mas vai falar o modo de habitar. Qual é o modo da palavra de Deus habitar em nós? Ricamente. Não é apenas habitar, mas é habitar ricamente, com fartura. Deve habitar bastante no nosso coração, na nossa vida. E para a palavra habitar ricamente, qual é o propósito? O propósito, meus amados, é para que permaneça de maneira e de forma abundante no nosso coração. Também, meus amados, para que habite e para que esteja presente. Para que habite e para que esteja presente, a palavra ela tem que entrar. Como é que vai habitar se não entrar? Como é que a palavra vai estar no meu coração se ela não entrar? Não tem como entrar se eu não alimentar. Não existe como eu alimentar, como ela está, se eu não nutrir, se eu não buscar. Não é apenas sermos ouvintes, às vezes de muitas pregações que são abençoadas, nem todas, mas principalmente, o foco, meus amados,
é através da dedicação da leitura da palavra de Deus. Nós precisamos entender, temos necessidade de aprender a respeito da importância que a Bíblia tem sobre a nossa vida, que a palavra de Deus tem sobre a nossa vida, e consequentemente, pelas decisões corretas, pelas decisões certas, que precisamos decidir de acordo com a palavra de Deus em nós, de acordo com a palavra de Deus habitando na nossa vida. Então, consequentemente, as nossas decisões serão certas, serão corretas. É quando você se detém num assunto, você entende bem aquele assunto, você domina muito bem aquele assunto. Alguém vai falar alguma coisa errada, você diz, não, para aí, eu entendo desse assunto e sei que está errado. Quando a palavra de Deus habita em nós, as nossas decisões, elas vão ser corretas, elas vão ser dirigidas por aquilo que o nosso coração está cheio. O apóstolo Paulo, ele escreve ao seu discípulo Timóteo, e ele diz uma coisa para Timóteo: Timóteo, até eu chegar aí, até eu chegar onde tu está, te aplica na leitura, te dedica para a leitura, aplica-te à leitura e à exortação e ao ensino. 1 Timóteo 4:13, aplica-te à leitura, te dedica para a leitura. Paulo está falando da leitura pública, mas Paulo também está falando da leitura particular, daquela qual eu desejo, da qual eu necessito e eu preciso realizar na minha vida. Meus amados, quando lemos a palavra de Deus, nós estamos interiorizando a presença de Deus, porque é o próprio Deus agindo por intermédio da sua palavra. Quando eu leio a palavra de Deus, eu quero relacionamento com Deus. Quando eu quero assim ler a palavra, eu quero ter total atenção, eu quero silêncio, eu quero ficar na quietude meditando na palavra, eu quero intimidade com Deus. Óbvio que a gente o faz também na oração, mas oração, irmãos, é Deus falando com a gente. Na oração, aliás, nós falando com Deus, e a palavra é Deus falando conosco, e vai chegar em áreas que você necessita e você precisa, e que Deus vai trabalhar de uma maneira tremenda. E Paulo então está orientando a Timóteo: olha, aplica-te à leitura, seja dedicado à leitura até a minha chegada. E eu vejo quantos crentes cristãos são raquíticos da vida com Deus. Eles sabem de tudo, ele sabe de esporte, sabe da novela, sabe de filme, sabe das séries, sabe tudo que acontece no mundo, mas a palavra de Deus, nota zero. Zero. Intimidade com a palavra de Deus, nada. Ele sabe de tudo, mas não sabe a vontade de Deus. Ou fica esperando, eu vou procurar um profeta, para que ele diga, ele fale comigo. Meus amados, Deus tem dons de profecia, é dado à igreja. Nós somos uma igreja pentecostal, cremos nos milagres, cremos no sobrenatural de Deus, cremos nos dons, mas não devemos esperar o dom de alguém para trazer-nos a orientação. Quando nós temos intimidade com a palavra de Deus, nós tomaremos as decisões corretas. Certa vez alguém veio perguntar para mim: pastor, o senhor ora a Deus para saber da vontade de Deus sobre isso? Que filha, já está na palavra. A palavra de Deus diz assim, 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 pode ir, porque está na palavra. Há coisas que eu não preciso orar para saber, porque a palavra de Deus já diz. E há, meus amados, uma geração fraca, uma geração oca, uma geração vazia, porque não tem intimidade com a palavra, não são fortalecidos na palavra. Eles gastam o dia inteiro fazendo qualquer outra coisa, mas não se detêm na palavra de Deus, a meditar na palavra de Deus, a buscar a Deus por intermédio da palavra. Pais que não trazem alimento espiritual para a família, mães que não trazem alimento espiritual para a família. Traz o pão de cada dia, traz comida, mas não traz o alimento que não perece, que é a palavra de Deus. Meus amados, o próprio Senhor Jesus falou para os judeus, falando com eles, uma grande verdade. Jesus disse para eles que eles necessitavam fazer, e o que eles precisavam praticar. E aí Jesus disse o seguinte: examinai as Escrituras,
examine as Escrituras. E examinar as Escrituras, porque elas testificam de mim. A palavra examinai, a palavra grega para examinai, é a palavra eraunau. Eraunau significa investigar. O professor, na faculdade, ele trouxe a explicação seguinte: é como alguém picar em várias partes, botar no microscópio, ampliar e enxergar de uma maneira mais completa. O que Jesus está dizendo? Examine as Escrituras, não apenas uma leitura. Você faz a tua leitura, lê 3, 4, 5, 6, 7, 10 capítulos por dia, mas tem algumas coisas que você dá uma parada. Opa, aqui me chamou a atenção. Então começa a perguntar para o texto: o que isso quer dizer? Depende daquela palavra falando no teu coração. Vai ler mais, vai meditar mais. Não entendeu? Busca orientação em Deus. Peça a Deus sabedoria para entender. Fale com teus líderes, fala com o discipulador, para que ele possa te orientar. Examine as Escrituras, para que possa encontrar, diz o Senhor Jesus, porque elas testificam de mim. Meus amados, nós precisamos buscar. E olha o que Deus diz lá no Antigo Testamento, no livro de Deuteronômio. Olha só, para o bem do povo. Deuteronômio capítulo 11, verso 18, diz assim: gravai, pois, estas minhas palavras no coração de vocês. Gravem as minhas palavras no coração de vocês. Decora. Escreve lá um papelzinho, coloca na frente do espelho com texto. Lá na cozinha, no armário, coloca outro texto. Deixa um papelzinho lá no banheiro. Vai decorando. Palavras que elas são essenciais para a tua vida. Faça com que a palavra entre o dia inteiro na tua palavra. Onde você for, no teu coração, onde você for, você vai encontrar um texto. A Bíblia, meus amados, não é um livro. E não deve ser um livro igual aos outros que você tem na sua biblioteca colocado entre eles. Não pode. A Bíblia é um livro não para estar na biblioteca, não para estar na prateleira, mas para estar na cabeceira. Deve estar na tua cabeceira. O livro que você vai ler todos os dias, todos os momentos. Eu quero hoje desafiar todos, toda a igreja, a não colocar nenhuma outra leitura antes da Bíblia ao começar o teu dia. Amém? Não colocar nenhuma outra leitura antes da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela tendo a primazia, ela tendo o primeiro lugar. Seguindo a leitura de Deuteronômio, gravem as minhas palavras do coração, na mente de vocês. Diz mais: atai-a como sinal nas vossas mãos. Amarra na mão. Escreve. Põe uma etiqueta. Grava na mão. Escreve ela. Carrega ela sempre. Por onde você andar. Ele levantou a mão. Opa, está escrito aqui. Amém. Carrega na mão. Eu tinha uma prática que eu gostava muito de fazer. Eu andava com uns 30 cartãozinhos, tipo cartão de visita. Eu escrevia os versículos. E no lado oposto, na outra face, eu escrevia o endereço, onde é que estava escrito o livro, o capítulo e o versículo. E eu andando de ônibus, eu ficava ali decorando. E aí decorando onde estava o endereço. Meus amados, como é bom colocar a nossa mente com aquilo que é eterno. Desconectar das coisas terrenas e conectar naquilo que é eterno. Diz mais ainda: ata na mão, fixe nas vossa testa. Coloca na testa também. Os judeus, eles usam uma caixinha. Eles tinham que usar uma. Ali estava registrado também na testa. Tem na mão, tem na testa. Diz mais: como memorando entre os vossos olhos, ensinai os mandamentos do Senhor aos vossos filhos. Guarda, amarra na mão, amarra na testa. Ensina, porque quando você ensina, você grava muito mais. Ensine aos vossos filhos os mandamentos do Senhor. Converse com eles. Quando você estiver sentado em casa, diz o texto sagrado, quando você estiver sentado em casa, conversa com os filhos a respeito do texto sagrado.
Diz mais, e nos momentos que você estiver andando pelo caminho, conversa também com os filhos sobre a palavra. Está na mão? Está na testa? Sentado na mesa, conversando? Caminhando, conversa também sobre o texto sagrado. Diz, todos os momentos, pelos caminhos, ao deitar, lê a palavra, medita a palavra. Ao deitardes, quando vos levantar para um novo dia, tudo, meus amados, assim, te envolva com a palavra de Deus, e tu escreverás nos umbrais da tua casa. Diz assim, ó, vai escrever ali no umbral da casa, né? Os judeus, eles usam o chamado mezuzá, guardado no umbral da porta, para lembrar da lei. E diz, escreve também na porta da casa, o tempo inteiro em contato com Deus. Israel não tinha rei, e Deus sabendo, um dia eles vão ter rei. E Deus já estava profetizando o seguinte, quando vocês tiverem um rei, quando tiver rei, Israel tiver mudar o sistema de governo, esse rei tem que ter uma cópia da lei. E esse rei vai ter que ler a cópia da lei todos os dias. Precisa ler todos os dias. Israel não tinha ainda um rei. Israel um dia teria, depois de alguns séculos, teria o rei. Então, quando tiver o rei, que esse rei medite todos os dias da sua vida. Meus amados, estamos falando de um tempo que não tinha o acesso como hoje, que as Bíblias são impressas em gráfica, mas que devia ser escrito à mão, devia ser escrito à mão, e com grande dificuldade, mas o rei era a pessoa que, para governar o país, para governar a nação, para governar o povo, deveria ter aquele livro do seu lado no trono. Ou seja, o trono, as decisões deveriam ser tomadas e com base na palavra de Deus. Então Deus estava trazendo, não apenas para o rei, mas um padrão para a nossa vida, uma orientação para a nossa vida, como nós devemos viver. Meus amados, esse relacionamento é de ler, e ler diariamente, ler constantemente. Quando você lê a Bíblia, na verdade, é a Bíblia que está lendo você, é a palavra de Deus que está escaneando você, é ela que está olhando para dentro de você e dizendo, cara, está errado. É a palavra de Deus dizendo, cara, isso tem que mudar na tua vida. É a palavra de Deus que está dizendo, mamãe, está agindo errado. É a palavra de Deus que está dizendo, filho, tu está agindo errado com os teus pais. É a palavra de Deus vai dizer o seguinte, ó, está errado a tua vida, tem que consertar. Meus amados, é um livro de orientações. Então, quando nós estamos lendo a Bíblia, na realidade a Bíblia, ela está lendo a gente. Ela está fazendo uma leitura para a nossa vida. Meus amados, também, ela vai fazer esse check-up, esse checklist da nossa vida, o que falta, o que precisa. Também nós vamos encontrar, meus amados, coisas tão preciosas, mudanças, por causa da palavra de Deus, que muda a vida de um homem, muda a vida de uma família, de um lar. O chamado Santo Agostinho, grande teólogo, vivia uma vida dissoluta, uma vida na podridão dos seus pecados. Um dia, sentado debaixo de uma figueira, ele pega uma Bíblia, e ele vai ler Romanos 13, e o versículo 13 que diz assim, andamos dignamente, como em pleno dia, não em orgias e bebedice, não em impundícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes, mas revestivos do Senhor Jesus Cristo. E diz mais ainda, e nada disponhais para a carne, no tocante às concupiscências. Estas palavras da Bíblia Sagrada entrou no coração de Agostinho, mudou a sua vida, ele se arrependeu dos seus pecados, e esse homem foi transformado de um pecador no homem santo, no homem digno. Meus amados, por que devemos ler a palavra de Deus? Porque é uma palavra viva. Há muitos livros clássicos bons, mas nenhum deles se compara à Bíblia, porque a Bíblia é um livro vivo. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 4, versículo 12, diz, porque a palavra de Deus é viva. Amém? A palavra de Deus é viva. Mais ainda, é viva e é eficaz.
É mais ainda, é viva, é eficaz e mais penetrante que qualquer espada de dois gumes. Diz assim, e penetra até a divisão da alma, espírito e juntas e medulas, e é apta para discernir o pensamento e as intenções do coração. É um livro eficaz, produz vida, traz libertação. É o único livro também, é o único livro que você está lendo e o autor está ali do teu lado. Amém? É o único livro que você está lendo e o autor está ali junto com você. Posso ouvir um graças a Deus, um glória a Deus? Amém? O autor está junto, o autor está presente, o Espírito Santo de Deus está trabalhando, está convencendo. Meus amados, precisamos valorizar a importância da palavra de Deus. Que a nossa casa, a nossa família, seja orientada pela palavra de Deus, não pela nossa raiva, não pelas brigas, não pelas discussões, mas pela sua palavra. Por que, meus amados, que nós precisamos valorizar e dar importância à palavra de Deus? Em primeiro lugar, porque ela alimenta o nosso espírito. O próprio Senhor Jesus diz, citando Deuteronômio, nem só de pão vive o homem, mas sim de toda palavra que sai da boca de Deus. É alimento. A palavra de Deus é alimento para a nossa alma. Não se vive só de pão. Aliás, hoje o nosso propósito é carne, né? Propósito dos 12 dias de orações, hoje é carne. Meus amados, que precioso nos é buscar em Deus e receber esse alimento. Segundo lugar, também porque é alimento para a nossa fé. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e é o ouvir da palavra de Deus. A nossa fé vai aumentando à medida que nós vamos meditando e lendo a sua palavra. Muitos têm uma fé raquítica, fraca, porque não tem a palavra viva dentro do seu coração. Também porque é uma palavra poderosa, conforme Hebreus 4,12, diz que é uma espada, e Jesus usou ela contra Satanás, contra o diabo, contra o adversário. Meus amados, a palavra de Deus, ela transforma vidas. Conta a história de que um general muito poderoso, ele queria acabar com a religião do cristianismo. E ele foi para as bibliotecas do mundo inteiro pesquisando a respeito do cristianismo, a respeito da Bíblia. E ele queria então formar uma doutrina para acabar com o cristianismo. E um dia então ele foi diretamente para texto sagrado, para a Bíblia. Quando ele está lendo a Bíblia, o Espírito Santo converte o coração dele. Ele se dobra, o seu joelho, se arrepende e tem o seu coração e a sua vida transformado. Todo o material que ele estava usando foi base para fazer um épico filme chamado Ben-Hur, que mostra uma história muito preciosa. Meus amados, a palavra de Deus, ela restaura a alma. Salmo 19:17 diz que a lei do Senhor é perfeita, restaura a alma. Às vezes a alma está ferida, às vezes a alma está angustiada, não sabe o que vai fazer. A palavra de Deus, ela restaura, é remédio, ela é solução para a nossa vida. Também, meus amados, a palavra ela produz, ela multiplica a fé. É a história do grande homem de Deus, conhecido, né, como um dos heróis da fé, George Miller, um homem de fé. Conta a história que ele leu a Bíblia 200 vezes, sendo que dessas 200 vezes, 50 vezes ele leu de joelhos, lendo a palavra de Deus. E um homem, meus amados, que Deus deu a ele uma fé extraordinária, de resposta de oração. É a Bíblia que nos dá sabedoria. A palavra de Deus nos dá sabedoria. A palavra de Deus também traz alegria. Salmo 1, versículo 1, 2 em diante, diz assim: feliz é o homem. Como assim feliz? Sim, o homem que medita na palavra de Deus é feliz. Aquele que medita na sua palavra de dia e de noite é feliz. A Bíblia diz: feliz é o homem que não anda no conselho dos ímpios, no conselho do mundo, nem imita a conduta dos pecadores, antes nem se assenta na roda dos zombadores. Pelo contrário, a sua alegria, a sua satisfação está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Meus amados, nós devemos nos encher da palavra santa de Deus. É nos encher, meus amados, ao ponto de sermos como uma esponja. Você já pegou uma esponja e largou, submergiu ela dentro de uma água, e aí você tira a esponja, ela está carregada? Aonde você apertar a esponja, vai sair água. Aonde você apertar, vai transbordar água. Deve ser assim. Aonde tocar na nossa vida vai sair palavra de Deus.
Quando inquiriam Jesus, perguntavam alguma coisa para Jesus, saía a palavra, não saía outra coisa. Sempre que perguntava algo para o Senhor Jesus, ele respondia usando as Escrituras, porque Jesus estava como uma esponja, cheio da palavra, repleto da palavra. Quando Satanás foi tentar Jesus, Jesus dizia o seguinte: está escrito, está escrito. Em tudo Jesus usava, irmãos, meus amados, contra aqueles que lhe perseguiam, Jesus usava a palavra. Sempre Jesus estava transbordando da palavra. E eu digo, é responsabilidade nossa de usar o nosso tempo com a palavra de Deus. Digo, para resumir, se você usar 15 minutos apenas por dia para a palavra de Deus, todos os dias você lê a Bíblia toda. Apenas 15 minutos, 4 minutos, 5 minutos no máximo, cada capítulo, você lê toda a Bíblia. Eu digo, não é apenas o fato de ler e trazer uma contabilidade. Eu já li a Bíblia tantas vezes. Minha esposa, a pastora Luciana, um dia foi muito usada por Deus. Quando ela mencionava a respeito disso, que não é fazer leitura para fazer uma contagem, mas sim, meus amados, um propósito nosso, buscar em Deus sabedoria, buscarmos intimidade com Deus. Sei, meus amados, que nós temos, e as bênçãos vêm, por armarmos a sua palavra. Salmo 1, que eu amo de paixão, diz o seguinte: tudo que fizer vai prosperar. Quando a gente ama a palavra de Deus, tudo que você fizer vai prosperar. É garantia da igreja, do pastor? Não. É garantia de Deus. Salmo 1, tudo que fizer naquele que medita na palavra do Senhor de dia e de noite, tudo vai prosperar. O sujeito coloca a mão dele no lugar, dá certo. Ele coloca a mão dele no outro lugar, dá certo. Aonde ele vai, Deus vai com ele e abençoa. Não é a atitude de José, quando a mulher, esposa de Potifar, tentou ele? Ele não citou exatamente o conteúdo da palavra: pecaria eu contra Deus? Porque a palavra de Deus estava onde? Estava dentro dele. O salmista mesmo diz, guardei a tua palavra no meu coração. Para quê? Para não pecar contra ti. E essa palavra estava dentro do coração de José, e ele não peca, porque a palavra está dentro dele. Agora, se estivermos vazios da palavra, é só problema, é só encrenca, a gente se mete em cada uma. Mas se a palavra de Deus, irmãos, estiver encharcando a nossa alma, a nossa mente, tudo vai bem. Se nós amamos a palavra, não amar de boca, mas de prática, de meditar, interiorizar, trazer ela para dirigir a nossa vida. Não fazê-la por hábito religioso, mas por querer mais de Deus, sede de Deus. Então tudo que você fizer vai prosperar. Aí você pega uma coisa que está falida, vai dar certo. Pega um negócio lá que ninguém conseguiu fazer andar, chega e dá certo. As bênçãos, elas vão te acompanhando. As bênçãos, elas vão te seguindo. Você não precisa correr atrás de bênção. Você não precisa articular tantas coisas. Se o Senhor te abençoar, porque você ama a palavra dEle, as coisas vão dar certo, as portas vão se abrir, as coisas vão acontecer, o sobrenatural, o favor de Deus vai estar sobre a sua vida. Por isso que eu amo, meus amados, que essa igreja amada leia a palavra de Deus, medite na palavra de Deus, para tomarmos decisões certas. Não adianta dizer ano da decisão, mas tomar decisão, cada uma que é uma furada. Para tomarmos decisões certas, nós precisamos sermos orientados pela palavra de Deus. Quer ver uma coisa? A palavra de Deus é fonte de sabedoria. 2 Timóteo 3,15. E faço uma pergunta aqui: você gostaria de receber R$1 milhão ou sabedoria? Ah, pastor, eu preciso de 1 milhão. Então tá, fica com 1 milhão sem sabedoria. É pouco tempo, você não tem mais nada e está endividado, quebrado. Mas se você tiver sabedoria, você tem 100 pilas, R$100. Aqueles R$100, você vai saber como lidar, como trabalhar, e você vai fazer bons negócios, e vai multiplicar, e vai render, porque tem sabedoria. O que Salomão pediu para Deus? Sabedoria. E se tornou o homem mais rico e mais próspero da terra, porque tinha o quê? Sabedoria. Tem muita gente que quer dinheiro, trabalha, pega dinheiro emprestado aqui, pega dinheiro de lá, não tem sabedoria, põe tudo a perder. E onde é que a gente consegue sabedoria? Em Deus, na sua palavra. A palavra de Deus nos faz sábios. Quer ver? 2 Timóteo
capítulo 3, versículo 15 em diante. Diz assim: e desde a infância sabe as sagradas letras. Desde a infância sabe as sagradas letras, a palavra de Deus, desde a infância. Por isso que é precioso o trabalho feito com as crianças, os pais ensinarem as suas crianças, seus filhos. Não espere pela escolinha, não espere pelos professores. Você, faça aquilo que diz em Deuteronômio: ao deitar, ao levantar, na mesa, caminhando, onde for, palavra de Deus. Diz assim, desde a infância, sabe as sagradas letras, que pode te tornar sábio. Sabe a palavra de Deus, que essa palavra de Deus pode te tornar sábio, para a salvação da fé em Cristo Jesus. E toda a Escritura, diz o apóstolo Paulo, toda a Escritura, não excluindo nada, toda a sabedoria, toda a Escritura é inspirada por Deus e, primeira coisa, útil para o ensino. Segunda coisa, para a repreensão. Terceira coisa, para a repreensão. Quarta coisa, para a educação na justiça. E para a última coisa, a fim de que todo homem seja perfeito. A palavra de Deus nos aperfeiçoa, arranca, retira, remove os nossos defeitos. Paulo está dizendo: habite em vocês ricamente a palavra de Deus, que você transborde com a palavra, que você gaste o teu tempo com aquilo que pode te favorecer, te beneficiar, que gaste o teu tempo com aquilo que vai te produzir. Eu digo, nós gastamos o nosso tempo com o que a gente ama, amém? Nós gastamos o nosso tempo com o que a gente ama, amém? Você gasta o tempo de você com quem você ama, amém? Amém ou não amém? Nós gastamos o nosso dinheiro com o que nós mais amamos, sim ou não? Se eu amo a palavra de Deus, eu vou gastar o meu tempo com a palavra de Deus. Então você se torna uma bênção também. Você está encharcado com a palavra, você tem muito da palavra de Deus. Chega uma pessoa com um problema, você vai dizer, assim diz a palavra de Deus, assim está escrito. E aí você traz uma orientação do céu para a vida da pessoa. Meus queridos, nós não podemos dizer com a boca que amamos a palavra de Deus, mas com as nossas ações e as nossas atitudes demonstramos o contrário. Se nós estivermos cheios, encharcados, a palavra de Deus habitando ricamente no nosso coração, nós vamos poder ser bênção para outros, ajudar a outros, socorrer a outros, porque a palavra vai gerar fé. Se nós, meus amados, nos sentimos mortos, destruídos, acabados, a palavra de Deus, ela nos vivifica. Salmo 119, versos 25, diz assim: a minha alma está pegada ao pó, eu estou me sentindo destruído, arrasado. E ele diz o seguinte: vivifica-me segundo a tua palavra. A palavra de Deus, ela traz vida. Meus amados, a palavra de Deus deve habitar ricamente no nosso coração. Quando ela habita ricamente, nós confessamos o nosso pecado, quando nós lemos a Bíblia. Tem uma passagem muito interessante no livro de Neemias, capítulo 3, capítulo 9, verso 3, que diz que eles ficaram aonde estavam e leram o livro da lei do Senhor, o seu Deus, durante 3 horas. 3 horas lendo a palavra de Deus. Que 3 horas tão preciosas. Que tempo precioso. Eu lembro-me de um dia que eu tranquei num quarto ali e fiquei botando a minha leitura em dia, lendo. Foi uma manhã tão gostosa, tão preciosa, né? Lendo todos os profetas menores. Eu fiquei feliz porque naquele dia eu li quase 80 capítulos num dia só. Eu fiquei muito feliz, muito contente, muito contente. Mas cada palavra, irmãos, que era uma paulada na minha vida. Cada palavra que era um abrir, era Deus fazendo uma cirurgia. Era Deus me cortando, Deus me arrumando, Deus consertando. Era Deus restaurando, era Deus falando, era Deus agindo. Irmãos, que manhã preciosa. Não pelo simples fato de uma leitura, mas pelo que o Espírito Santo de Deus estava trabalhando o meu coração, estava trabalhando a minha alma, me confrontando. E a Bíblia diz que eles passaram 3 horas lendo a palavra. O resultado diz o seguinte: e passaram outras 3 horas confessando os seus pecados e adorando ao Senhor. A palavra de Deus, a leitura vai gerar na nossa vida uma mudança e uma transformação. Para encerrar,
evangelista Moody, ele disse: esse livro vai te afastar do pecado, ou o pecado vai te afastar desse livro. A Bíblia vai te afastar do pecado, ou o pecado vai te afastar desse livro. Meus amados, a palavra de Deus, ela nos purifica. Jesus disse para Pedro: vocês já estão limpos pela palavra. É por falta da palavra, meus amados, que o povo perece. Provérbios 29, verso 18, diz que não havendo profecia, não havendo palavra, o povo perece. Porém o que guarda a lei é feliz, é bem-aventurado. Meus amados, as nossas vitórias vêm pela palavra de Deus. A Bíblia diz em Apocalipse 12, 11, e eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra. Eles venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra. É a palavra de Deus, meus amados, que nos traz vitórias. Amém? A palavra de Deus traz cura. A Bíblia diz em Salmos 107, 20, enviou-lhes a sua palavra e os sarou, e os livrou daquilo que era mortal. A palavra de Deus, ela nos fortalece. A Bíblia diz, Salmo 119, 28, a minha alma de tristeza verte lágrimas, fortalece-me segundo a tua palavra. A palavra de Deus liberta. João 8, 32, conhecereis a verdade, palavra de Deus, e a verdade vos libertará. A palavra, irmão, gera fé no nosso coração. A fé vem pelo ouvir, e ouvir da palavra de Deus, Romanos 10, 17. A palavra de Deus, irmãos, ela nos regenera, ela nos aperfeiçoa, ela transforma o nosso coração. Pedro, ele vai dizer na primeira carta, capítulo 1, 23, diz assim: pois fostes regenerado, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, que vive e é permanente. Eu quero encerrar, mas eu quero encerrar nesse ano, que é ano para uma decisão, de fazermos uma decisão, de nós nos dedicarmos mais para a palavra do Senhor, de nós sermos santificados pela palavra, de nós sermos orientados e conduzidos pela palavra, de criarmos o hábito santo, maravilhoso, de lermos a palavra, de não apenas ler um versículo aqui e outro versículo acolá, nós lermos toda a palavra. Nós entramos já no propósito, alguns irmãos já estão lendo aí o livro de Gênesis. Gente, bem tranquilo, você lê 4 capítulos por dia, certo? Você termina antes do final do ano, você já leu toda a Bíblia. Quero desafiar também para que tomamos, vamos ficar em pé, nós vamos orar e fazendo com Deus um propósito. Fazer o propósito nessa manhã de lermos a palavra, toda a palavra, lermos toda a Bíblia. Não lermos apenas uma parte aqui, outra colar, mas lermos toda a palavra de Deus. Também de fazermos um propósito de não ler nada diante dos nossos olhos que não seja a palavra de Deus em primeiro lugar. Começarmos o dia lendo a palavra do Senhor. Amém? E eu pergunto, diante dessa decisão, quantos fazem esse propósito, já começaram? Levante a sua mão, aqueles que já começaram, aqueles que vão fazer o propósito hoje, de dedicar-se para ler a palavra de Deus mais do que nunca. Amém? Fazermos um propósito, Deus, lermos toda a palavra, lermos toda a Bíblia, lermos as Escrituras e meditarmos nela. O propósito desse ano, né, de nós lermos, abandonar aquele vício com as mídias, que você gasta bom tempo fora, perde tempo com as mídias, e aquilo não vai te edificar, mas colocarmos o propósito com Deus. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, sabemos que a tua vontade, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. O Senhor sabe, meu Deus, o que cada um tem enfrentado, tem passado, as grandes dificuldades e as grandes decisões que precisam ser tomadas, Pai. Ajuda-nos, ó Senhor, a sermos orientados pela tua palavra, e que a tua palavra, meu Deus, não seja uma mera leitura como qualquer outro livro, mas seja feito, meu Deus, com reverência, ele seja feito, meu Deus, com dedicação, ele seja feito, meu Deus, com paixão e com entrega. Nós queremos, meu Deus, nesta manhã, fazermos com o Senhor uma aliança, de que a nossa primeira leitura no dia
não vai ser o jornal, não vai ser a mensagem do WhatsApp, não vai ser, meu Deus, a mensagem qualquer outra. Não vamos ligar a televisão, não vamos ligar o rádio. Primeira coisa, meu Deus, é a tua palavra. Quero, meu Deus, orar por todos que nesta manhã vão entrar nesta aliança. E eu sei, meu Deus, que os resultados serão extraordinários, porque, meu Deus, traz a garantia do céu, a garantia do nosso Deus. Eu oro, meu Deus, em nome de Jesus, para que o Senhor nosso Deus estabeleça, Pai, um vínculo, meu Deus, de abençoar, meu Deus, abençoar de maneira abundante, de maneira tremenda, Senhor. Oramos, meu Deus, para que muito mais venhamos nos dedicar, Senhor, à leitura da Santa Palavra, e que a Tua Palavra ela venha habitar de maneira tão rica, conforme diz Colossenses 3,16. Habite ricamente a Palavra de Cristo, a Palavra de Deus, dentro do nosso coração. Eu oro, meu Deus, para que a partir de hoje, seja um culto de mudança, seja um culto de transformação, seja, meu Deus, como Jacó, meu Deus, fez com o Senhor uma aliança, e o Senhor o abençoou aonde ele foi, porque ele fez um propósito com Deus. Eu oro, meu Deus, para que nesse culto seja um culto de propósito, Senhor, um culto de decisão pela Tua Palavra. Oro, meu Deus, porque creio no sobrenatural e creio no milagre, creio, meu Deus, que o Senhor nosso Deus está agindo. Eu oro, meu Deus, também pelos pedidos de oração que nos chegam aqui. Eu oro pela graça, meu Deus, que através do chat da igreja, da nossa transmissão do culto ao vivo, meu Deus, oro, meu Deus, orando por ela, Senhor, que está internada, Senhor, com Covid-19. Põe, Senhor, meu Deus, a Tua mão, Senhor. Repreendemos, meu Deus, em nome de Jesus, Pai, o espírito de morte. Rogamos, meu Deus, e suplicamos o favor do Senhor. Oramos, meu Deus, em nome de Jesus, pela vida do Teu servo, pastor Pedro Paulo, meu amigo, Senhor, que está mal, Senhor. Meu Deus, é crucial essas próximas horas, Pai. Meu Deus, Tu sabes, meu Deus, e conhece todas as coisas, Pai. Como temos estado, meu Deus, angustiado também pela vida do Teu servo, orando e clamando ao Senhor, que o Senhor tenha misericórdia do pastor Pedro Paulo, Pai. Oramos também pelo Daniel, Senhor, que o Senhor abra portas, que o Senhor, meu Deus, abra as portas, meu Deus, para a vida do Daniel, Senhor. Oramos, meu Deus, que o Senhor, nesta semana, Senhor, traga respostas e faz algo sobrenatural, Senhor, abrindo porta, meu Deus, um emprego. Oramos também, meu Deus, pela saúde da Selmara Padilha, que também está com Covid na UTI, lá em Uruguaiana, Senhor, lá na fronteira do estado. Coloca Tuas mãos, meu Deus, sobre a vida da Selmara. Transforma, meu Deus, tira, meu Deus, arranca, meu Deus, em nome de Jesus, esse vírus. Traga paz, meu Deus, traga saúde, Pai, a todos nós que tem algum familiar, que tem algum parente, Senhor, meu Deus, que está enfermo, que está doente. Se alguém entrou aqui, meu Deus, hoje com alguma enfermidade, que saia daqui, meu Deus, liberto, que saia daqui curado, que saia daqui, meu Deus, com milagres, Senhor, testemunhando, testificando que a presença de Deus, o agir de Deus sobrenatural, meu Deus, está quebrando cadeias, está trazendo libertação, está transformando vidas, meu Deus, está dando um novo coração, está fazendo uma nova história, está reescrevendo um novo capítulo, está mudando as circunstâncias, está, meu Deus, fechando porta para o diabo, fechando a porta, meu Deus, de desgraça, trazendo libertação, trazendo, meu Deus, a quebra de correntes e de amarras, meu Deus, e trazendo a graça, trazendo a misericórdia, trazendo o mover de Deus. Move-te, ó Deus, move, Espírito Santo, age de uma maneira tremenda, age de uma maneira sobrenatural. Assim nós consagramos e dedicamos, Pai, para a glória do nosso Deus, em nome de Jesus.